Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje, infelizmente, eu não posso gritar tanto aqui, porque eu saí ontem daqui do Canelada sem voz nenhuma, eu tava gripado, eu fui na farmácia comprar um cortisona para fazer esse programa aqui hoje, para minha voz voltar. Eu não posso gritar tanto. Grite por mim, Coquinho. Suba! Pode subir se sobe som, que eu sei que você gosta de subir, porque eu vou te dizer uma coisa. Tem muito invejoso, inclusive na imprensa paulista, tentando desmerecer o trabalho do Felipe Luiz. Tentando aquela forminha de babar o ovo do Tite, sabe? Ah, mas o Flamengo no final ficou muito exposto. Ah, mas o Flamengo cansou. Deixa eu falar uma coisa para acabar com essa versão de um bando de baba-ovo do Tite. Eu prefiro ganhar de 10-7 do que aquela bosta de futebol do Flamengo do Tite. Se controla, não grita, você tomou cortisona, se preocupa com a tua saúde, pilhado, pelo amor de Deus. Vai, calma, do que aquela bosta, pronto, mas calma, de Flamengo do Tite, que fazia um mísero gol quando fazia aquela bosta de Flamengo, um golzinho achado, sem jogada, e que mesmo assim levava gol. Então, eu acho sim que a imprensa de São Paulo já está começando a tremer na base do que o Flamengo pode virar com o Felipe Luiz. E aí começa a inventar. Ah, o Corinthians também podia ter feito? Podia. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Chance do Arrascaeta, que ele chuta no ângulo no começo do jogo. Defesaça do Hugo. Uma. Chance do Arrascaeta cara a cara com o Hugo. 2. Chance do Gerson cara a cara. Foi a chance mais clara, que ele ficou revoltado, até bateu na câmera. 3. Defesaça do Hugo. Chance do Léo Ortiz de cabeça, que o Hugo deu a ponte. 4. Chance do Bruno Henrique, de cabeça dentro da pequena área, na trave, 5. Chance do Gabigol, de letra, 6. Teve a chance, foram 9 que eu contei, eu anoto, graças a Deus eu anoto. Teve aqui, ó, a falta do De La Cruz, na trave, 7. Bola na trave o gol, 8. E tinha mais uma, foram 9 chances claras de gol. Então pode falar o que quiser, pode falar que cansou. Ouvi até gente dizendo que se o Flamengo jogar bem, se o Flamengo jogar assim na temporada, não vai dar em muita coisa. Não, não vai dar não. Vai dar se jogou como jogou com o Tite, que foi eliminado pro Peñarol. Vai dar se jogar como jogou no ano passado, que foi eliminado pelo Olímpia. Até porque, né, muitas vezes a imprensa que a gente tem merece a bosta de futebol que a gente tem. Porque quando a gente fala tanto que quer jogo, que quer proposta de jogo, que quer ataque, quando tem um jogo assim, foi um massacre do Flamengo no primeiro tempo. Foi um massacre do Flamengo até os 20 minutos do segundo. E depois sim, cansou e poderia ter sofrido gol. Mas eu prefiro muito mais do que isso. Eu parabenizo o Felipe Luiz pela estreia dele. Uma estreia corajosa, uma estreia organizada até os 20 minutos do segundo tempo, porque o Flamengo marcou pressão como ele queria que marcasse. Flamengo atacou, Flamengo teve variedade de jogadas, Flamengo foi vertical, como ele falou. E outra, se eu elogio o Felipe Luiz, eu também elogio a coragem do Ramon Dias, tá? Também elogio a coragem do Ramon Dias no final do jogo, que em vez de ficar retrancado para não sofrer outro gol, atacou com o Corinthians. Atacou, criou chance de gol com o Romero, criou chance de gol com o Yuri Alberto, criou chance de gol com o gringo lá que prendeu a bola. Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu pergunto aí pro Bruno Prado. O Corinthians criou chances de gol também. Por isso que o jogo foi bom. Eu sei que a imprensa, às vezes, prefere um bando de jogo de bosta que a gente tem aí, 0-0, 1-0, com aquele jogo ruim. Ontem foi bom ver um jogo de futebol. Que mais treinadores tenham a coragem que teve o Felipe Luiz no seu primeiro dia. Porque quem critica, pra mim, mais do que elogia a estreia do Felipe Luiz, pra mim não gosta de futebol. E outra, que até acho que foi o Piperno que falou ontem, mas era o Corinthians. Tá bom. O Corinthians ganhou do Flamengo jogando muito melhor que o Flamengo pelo Brasileiro agora.
O Corinthians ganhou do Fortaleza fora de casa com o time reserva. O todo-poderoso Fortaleza de hoje, que é sim um dos poderosos do futebol brasileiro, não de dinheiro, mas de futebol. O Corinthians classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Então, também não é dizer, jogou contra um time grande, porra. Um time que está ganhando motivação e foi o primeiro jogo do cara. Pena que eu não posso gritar, pena que eu não posso dar meu show aqui como eu dei ontem no Canelada. Eu até escuto, isso é muito bom. Várias mulheres que me encontram aí na rua falam, cara, eu não aguento mais a tua voz, meu marido te escuta o tempo todo e você grita. Vou continuar gritando, hein, mulherada? Pode esperar que não vai mudar. Só que hoje vocês vão ter um pouquinho de paz, porque eu tomei cortisona. Aqui é trabalho. Para poder fazer o programa de hoje, Flávio Prado. Viu, seu velho tonto? Você fica falando mal de mim, eu tomo cortisona para estar aqui do seu lado. Saí do programa ontem, foi na farmácia e mágico, ó, tô com uma voz, tô conseguindo fazer o bate-pronto pro seu desespero, Flávio Prado. Pois é, boa tarde, pilhado. Até eu achei que era o Pavarotti, tá com a voz tão, sabe? Falei, pô, olha só, Pavarotti fazendo um programa com a gente hoje e tal. Eu fico feliz que você esteja conosco, você sabe disso. Falando do jogo, realmente o jogo foi um jogo legal. Eu sempre falo que é melhor, já que você tem que trabalhar no jogo. Quando você tá em casa, você desliga e tchau, né? Mas quando você tem que trabalhar no jogo, é bom que seja um jogo bom. E foi um jogo bom mesmo. O Flamengo atacou bastante, criou muitas oportunidades. Poderia ter resolvido essa perna já da semifinal no primeiro tempo de ontem. Se tivesse 2-3-0, não seria nada demais. No segundo tempo, quando ele esboçou alguma reação, criou alguma coisinha, mas o resultado de 1-0 ficou até pequeno, perto do que o Flamengo teve de domínio. Agora aguardemos para ver a sequência, né? Foi uma estreia positiva do Felipe Luiz, sem dúvida, mas é muito cedo para se achar vai ser bom, vai ser ruim. Por enquanto ele tem um jogo num time profissional, um bom jogo, uma boa atuação, mas é muito cedo ainda para a gente imaginar o que vai acontecer. Tomara, eu torço demais para que mais um jovem técnico brasileiro apareça e tenha oportunidade. Porque muita gente boa, muito técnico brasileiro bom que não tem oportunidade, porque eles trazem uma mulambada lá de fora e dão chance para a mulambada e não dão chance para o técnico daqui. Claro, tem cara bom de fora? Tem. Nós tivemos, nesse bando todo que veio aí, uns 3 ou 4 estão acrescentando alguma coisa, mas a maioria tira lugar de técnico iniciante no Brasil e não acrescenta nada, não acrescenta coisa nenhuma. Tomara que o Davi Luiz ocupe esse espaço que está sendo entregue para caras de fora que não tem nível nenhum. Felipe Luiz. Desculpe, perdão, eu sempre confundo os dois. Eu gosto dos dois, achava os dois grandes jogadores. Então esse espaço tem que ser ocupado por jogadores brasileiros, por técnicos brasileiros. E não é por nada, você tem algo contra o estrangeiro? Claro que não tem nada contra nada. Para mim está tudo certo. O problema aí é que você perde a cultura do seu futebol. Você começa a jogar com uma cultura diferente. E a única coisa que o Brasil, quando o Brasil, sempre que ele ganhou quase sempre, jogando com a filosofia de jogo. Cada um tem uma cultura de jogo de futebol. Cada um joga de um jeito. Cada um tem... Por exemplo, você olha para a Itália. Você consegue imaginar a Itália jogando ofensivamente? Quando ela jogou com o Mancini, ela até teve um período, né, de invencibilidade, mas acabou perdendo, não foi nem para a Copa do Mundo. Quando você imagina o futebol francês, o rápido, o toque e tal, quando você imagina a Holanda, toque de bola, troca de posicionamento, movimentação, laranja mecânica. Brasil, habilidade, rapidez, jogo de criatividade, pontas abertas. Essa é a cultura do Brasil. Quando você traz os caras de fora, o cara vai jogar a filosofia dele. Tipo, um técnico argentino, teoricamente ele vai pegar paulada, pegada, jogo duro. O técnico português, um jogo mais de força, um jogo mais de marcação, que é a linha que é a escola portuguesa. Está quebrando isso agora nos últimos tempos, mas é uma linha José Mourinho, fechado, tomando cuidado. Não é a linha, não é a cultura brasileira de futebol. Então, tomara que o Felipe Luiz funcione, porque seria mais um ponto legal. E como o Brasil trabalha no modismo, se a experiência com o Felipe Luiz for positiva no Flamengo, outros vão copiar, porque é assim que funciona. Aí eles vão começar a dar de novo oportunidade para jovens técnicos brasileiros para trabalhar. Por que teve essa invasão portuguesa? Porque o Jorge Jesus fez um trabalho maravilhoso em
2019 no Flamengo, o Abel chegou no Palmeiras e começou a ganhar. Então aí todo português virou gênio. Os técnicos portugueses viraram gênios aqui no Brasil. Aí argentino, São Paulo deu certo no Santos no primeiro momento, no Atlético Mineiro, aí todo argentino virou gênio. E os técnicos brasileiros, que foram moda lá atrás, né, quando estava andando, quando estava funcionando, ficaram no segundo plano. Então tomara que seja uma retomada de espaço para os técnicos brasileiros e da cultura de futebol que se joga no Brasil, Pilhado. Bom, vamos lá. Mauro César Pereira tá com a gente direto lá do Rio de Janeiro. E viu, Mauro César, você também ficou rindo quando o Flávio Prado falou que não gostava de mim. Eu tô aqui, tomei o cortisona ontem. Ontem, se você estivesse no programa, você ia amar minha euforia. Meus gritos. Ontem a euforia tava total. Eu me livrei. Mas aí eu te... O que foi? Do que eu me livrei? Mas aí eu te pergunto, Mauro César Pereira, aos companheiros, porque... aos ouvintes e aos internautas que aturaram seus gritos. Meu Deus. Eu não vou te perguntar é o seguinte, Mauro. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho do Felipe Luiz. O fim do segundo tempo foi bom? Não foi bom. Agora, é óbvio que o time uma hora podia cansar. Só que, na minha opinião, e eu quero te perguntar, o Felipe Luiz foi corajoso, porque ele chegou, falou que ia fazer um futebol ofensivo, vertical, que ia marcar pressão. Ele tentou fazer tudo o que ele falou. Claro, com um dia de trabalho. Outra coisa, muita gente diz, você vê como o jogador né? Olha como os caras se doaram. Eu até concordo que jogador, muitas vezes, não se entrega como tem que se entregar, e a gente já falou aqui várias vezes. Mas também pode ter um lado, olha como o Bruno Henrique jogou melhor ontem de novo, que o Felipe Luiz já conhece o futebol do Bruno Henrique, já sabe como colocar ele pra jogar, aí colocou com o Gabigol, que é um cara que ele sabia que poderia ser entrosado, o Gabigol que não jogava nada. Eu mesmo falava que parecia que ele tava de sacanagem. Nada, né? Ontem... Segue não jogando nada, né? A boa vontade com ele, inclusive eu não acompanhei a transmissão da Globo, porque eu tô em Mendoza, na Argentina, eu acompanhei pelo Sport TV. Ali houve boa vontade, e pelo que eu soube, a boa vontade dos amigos, que eram um deles amigo próximo, né, do técnico agora, comentando na TV aberta, foi enorme, com o técnico, com todo mundo. Enfim, Mauro, na Globo, Mauro, eu vou até te fazer a pergunta, né? Que aí você já fala sobre... O Gabriel ontem não jogou nada de novo. Tá vendo uma boa vontade enorme. Não fez nada. Ele deu um belo toque de letra que seria um golaço. Isso ele fez. O resto ficou 3 vezes impedido, 15 vezes tocou na bola e ficou impedimento uma jogada que se ele aprendesse um pouco com o Romário, assistisse o vídeo do Romário, ele não ficaria impedido. Mas assim, tá vendo uma boa vontade tremenda. E mais, vou mais longe. Achei a escalação dele, brodagem, pura brodagem. O Gabriel nada fez nos últimos tempos para merecer ser titular. Podia jogar qualquer um. Nada fez. E mais, minutagem, jogou o jogo inteiro passado, nada acrescentou. Quase todo o segundo tempo lá no Uruguai, perdeu o gol da ida para os pênaltis, da jogada do Matheus Gonçalves. Não conseguiu desviar uma bola. Ontem ele desviou, fez o gol, mas estava impedido. E para mim estava impedido. Não tem a menor dúvida disso, tem um ângulo que mostra isso, até postei na minha rede social. Podemos questionar o pênalti, que eu também não acho muito legal marcar esse tipo de pênalti, mas marcaram um no jogo do Botafogo contra o São Paulo, né? Contra o Botafogo. Igualzinho, tá de costas, bateu no braço, uma hora marca, outra hora não marca. Agora o Gabriel não jogou nada, na minha opinião. Ontem foi a mesma coisa de sempre, tá vendo uma enorme boa vontade, e isso é extremamente perigoso para o Flamengo. Tolerância com a atuação ruim, porque agora o técnico é amigo e tal, bababá. O Flamengo continua numa situação delicadíssima. Eliminado da Copa Libertadores, dependendo agora de um resultado contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ontem deixou de fazer um placar mais elástico, quase sofreu empate, diante de um fraco Corinthians, um time frágil, o primeiro tempo horrível do Corinthians, tá? E tá vendo muita euforia precipitada, na minha opinião. Nada contra o Felipe, não. Felipe Luiz não é o mago Merlin para chegar lá e mudar tudo com 2 treinos, um treino. Claro que não. Não tinha expectativa e acho que ele não tem nenhuma culpa. Mas os problemas se repetiram, Thiago. O time perdeu um caminhão de gols de novo. Várias chances criadas e gols perdidos. Isso está acontecendo, não é do Tite, não, é diante do Tite. E a pressão alta. O Flamengo fez em outros jogos também, vários jogos. O Flamengo fez isso contra o Vasco, contra o Palmeiras, em alguns momentos contra o Atlético, contra o Corinthians no primeiro turno, contra o São Paulo no primeiro turno. O Flamengo jogou assim com o Vitor Pereira, jogou assim com o São Paulo, jogou assim com o Tite várias vezes. E ontem o Felipe fez jogar de novo assim, porque a referência, o que está causando toda essa euforia, é que a referência é dos últimos jogos. Atlético Paranaense, horroroso. O jogo do Maracanã com o Peñarol, embora tenha finalizado mais do que ontem, mas de forma desorganizada, jogando muito mal. Então fica um recorte final muito ruim
da era do Tite. Mas o Flamengo fez jogos assim com o Tite, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, Dorival menos. Mas o Flamengo faz jogos assim. Não é só, porque é o time do Jesus. Não é. Com o Jesus jogava assim, com outros técnicos também. Pega para ver o VT de Flamengo e Palmeiras, 2-0. Pega o Flamengo e Vasco, tomou aquele gol no final, como ontem poderia ter saído o gol do Hernandes, ou do Romero na trave, ou do Mateuzinho na trave. Ou a bola que ia entrando, que o Léo Pereira tirou, uma daquelas bolas entra, é o roteiro de Flamengo e Vasco, 1-1. Domina, cria. Só que o Vasco teve uma chance e fez o gol. O Corinthians teve pelo menos 4, 5 chances de gol. O que é um absurdo o Flamengo ceder tanta chance. O Felipe tem muito trabalho, tem que organizar o time defensivamente, não pode ficar tão exposto. E essa coisa de perder gol não dá mais. O Gerson não pode perder aquele gol. Cara a cara com o gol. Não pode perder aquele gol. E a minha crítica, repetindo, não é defesa do Tite, antes que alguma maré fale. O Tite já, página virada. O Tite foi embora, acabou. Estou falando do trabalho do novo técnico. Acho que ele fez aquilo que ele tentou fazer, o que ele prometeu. Só achei brodagem escalar o Gabriel. Falou que os jogadores vão ficar insatisfeitos comigo, tudo, mas colocou o cara para jogar. Não mudou nada. Continua sendo um jogador praticamente nulo em campo, exceto pela bola que ele quase marcou de letra. Tá? Mas ele não tem como mudar as coisas de uma hora para outra. Já sábado contra o Bahia, vejamos o trabalho do Felipe. Jogo fora contra um time que não vai ter o Everton Ribeiro, mas é um time de muita posse de bola, mordido contra o Rogério Ceni, que nunca derrotou o Flamengo. Como vai ser o comportamento do Felipe Luiz? Não é jogo para você jogar pressionando o adversário. Você está jogando fora de casa. Qual vai ser a estratégia? Vamos começar a entender qual vai ser o repertório do jovem treinador, o que ele vai aprontar, o que ele vai preparar para o Rogério Ceni para tentar surpreendê-lo. Tudo isso. Agora, ontem o time estava muito mais impactado pela troca de comando técnico, que sempre gera uma motivação. E havia um clima de velório no jogo passado, porque o Tite já era ali um cara, era quase, entre aspas, um morto-vivo no carro. Não tinha a menor condição, depois da eliminação da Libertadores. Então o time se remotivou, mas retomou um roteiro muito parecido com os jogos anteriores. Domínio, pressão alta, eficiente, roubando bola, massacrando ali o adversário em alguns momentos, mas não tem efetividade. E isso algum técnico tem que resolver. Tomara seja o Felipe, para o bem do Flamengo, porque os anteriores não conseguiram, nem o Tite, nem o Sampaoli, nem o Dorival. O Flamengo perdia gol pra caramba com todos esses técnicos, Thiago. Cria e perde. Geralmente, na estatística, o Flamengo é o time que mais cria nas competições, ou um dos que mais cria, e desperdiça. É um índice de aproveitamento muito baixo para jogadores de um nível muito elevado. O Arrascaeta teve uma bola cara a cara com o Hugo no primeiro tempo, chutou em cima do goleiro. O Hugo defendeu bem, claro, mas tem que tirar do goleiro. Você chuta de qualquer maneira em cima do goleiro, o goleiro vai pegar. O Gerson é a mesma coisa. E o gol só aconteceu porque o Alexandre chutou, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, né? Tem que estar na posição ideal, bem o seu ângulo, falhou o goleiro, o Hugo, né? Ali que tentou cortar um possível cruzamento, ele meteu entre ele e a trave, não pode tomar um gol daquele. Mas fez ótimas defesas. Eu acho que está havendo uma euforia exagerada, na minha opinião. Tomara que o Felipe faça um bom trabalho. Acho até que isso é perigoso para ele, porque estão colocando a coisa num patamar muito alto e qualquer resultado ruim amanhã vão começar a cair de porrada no rapaz. Ele está só começando, é um técnico sem experiência, um cara com muita vontade, muito inteligente. Acho que ele tem todo o perfil para ser um bom técnico. Acho que ele ontem tentou fazer o seu melhor, mas o time que eu falo são os jogadores, continuam apresentando os mesmos problemas, especialmente da falta de efetividade no ataque. Cria e não faz os gols. E tá vendo muita boa vontade, porque é aquela coisa, né? O comentarista é brother, né? O outro lá amigo, o outro lá parece que nunca viu o jogo do Flamengo. Aí fala umas coisas que não tem nada, porque o Gabriel precisa de chance. Qual chance que ele já teve? Ia tirar o Cebolinha e o Pedro para ele jogar? Gente, vamos falar sério. O Gabriel é reserva porque ele merece ser reserva. E ontem ele fez uma partida pálida. 15 ações com a bola em 90 minutos, gente. Praticamente saiu no finalzinho do jogo. Então bota o Carlinhos. Não, o Carlinhos seria outro problema também, não vai resolver nada. Mas tinha que buscar outra solução. Ali, para mim, foi pura brodagem. Pura brodagem. Para mim, o único ponto negativo na estreia do Felipe, do ponto de vista, na minha opinião, foi a escalação do Gabriel de saída. E acertou em cheio de colocar o Léo Ortiz, que o Tite teimosamente, e a gente falou isso várias vezes, insistia em não escalar e colocava fora de posição. O Léo Ortiz tem que ser titular da zaga do Flamengo, é um jogador de mais qualidade, ele não fica correndo para recuperar a bola na corrida com o atacante adversário, ele intercepta no meio campo, ele tem a chamada leitura muito mais eficiente, melhora a qualidade do passe. E o Tite, não sei porquê, alguma teimosia, essa bobagem dele lá de ter uma fila de jogadores para poder assumir a posição de titular, mantinha o jogador fora ou então atuando fora da sua posição. Enfim, desculpa te desanimar, mas assim, eu não estou compartilhando dessa euforia, não. Acho que foi uma partida boa em alguns momentos, mas com muitos problemas ainda. O Felipe vai ter muito trabalho para corrigir. Não desanime em nada. Para mim, o bom do programa é esse. Eu até não interrompi, porque a gente está à distância, mas eu adoro isso. E realmente, eu discordo. Eu acho que foi uma baita atuação
E é o que eu falo, eu fiquei eufórico, sim. Acho que foi uma baita atuação do Flamengo, só que chegou uma hora que cansou. E realmente ficou exposto. Isso tem que corrigir? Tem. Mas é o que eu falo. Eu prefiro ver o Flamengo jogando assim e sofrer ameaças de gol, mas ter 10 chances claras de gol. Eu contei aqui 8. Chances claríssimas de gol. O Corinthians poderia ter feito 4. Aí foi o que você falou. Se o Flamengo aproveitasse suas chances de gol, o Flamengo poderia chegar aos 15 do segundo tempo com 4-0. 4-0, porque, teve aquela chance cara a cara do Arrascaeta, que você falou, ele finalizou em cima do Hugo. Teve a chance do Gerson, que aquela ali, eu acho que todo mundo já estava considerando gol. É a chance mais clara de você fazer um gol tirando sem goleiro. E ele perdeu. E teve a cabeçada do Bruno Henrique na trave. Isso para não contar a bola na trave da falta do De La Cruz, isso para não contar a letra do Gabigol, que eu não considero gol perdido. Mas aqueles 3 foram gols perdidos. E aí é o que eu falo. Para mim, a minha euforia tá aí. O Flamengo poderia chegar com 4-0 aos 20 do segundo tempo. Não aproveitou a chance, que para mim é o grande defeito desse Flamengo. Mas o que o Flamengo jogou, e aí, Mauro, eu também discordo um pouco. Claro que o Flamengo jogou muito bem contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Vasco, mas, cara, 8-9 chances claras, como a gente viu no jogo de hoje, eu não lembro de ter visto o Flamengo criando no último ano. Assim, foi muita chance clara, cara a cara com o goleiro pega, bola na trave. Era aquele jogo que você falava, caramba, o Flamengo tá criando. Então isso sim, me deixou, sim, eufórico pelo trabalho. Claro que tenho que corrigir, que é o primeiro jogo dele, e foi o que o Felipe falou na coletiva. É impossível você atacar 90 minutos e não sofrer chances de gol. Aí, lógico, a gente pode pensar o Guardiola, Manchester City, mas olha o time e o treinador. E eu prefiro isso. Eu prefiro ver um cara que tem essa coragem de pregar um futebol ofensivo, de pregar um futebol que leve mais chances claras de gol. Mas eu acho que cansou de ver aquele Flamengo burocrático, aquele Flamengo que tiveram jogos, sim, específicos. O Palmeiras, o 6-1 no Vasco. Teve o jogo contra o Vasco também, que o Flamengo perdeu muitos gols. Tiveram jogos aqui que eu lembrei, o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Mas para um ano eu achei muito pouco. E eu fiquei muito satisfeito com a estreia do Felipe Luiz. Não sou amigo pessoal dele, eu sei que você não falou para mim, eu sei que você falou para os comentaristas lá da TV. Eu não conheço, já falei oi, tudo bem, já cruzei com ele. Comentarista mesmo. Você põe o Diego Ribas. Cara, nada contra ele ser amigo do Felipe, mas o cara é amigo do cara, vai comentar o jogo. Você acha que o Diego Ribas vai fazer uma crítica a qualquer coisa que aconteça de ruim? Não vai. Aí começa a adorar a pila. Eu não vi a transmissão, estava vendo pela Sport TV, mas várias pessoas depois relataram. Então, assim, isso vai criando, veja bem, Thiago, isso ajuda a criar na torcida que está acompanhando uma visão um pouco distorcida do que foi o jogo. Esse é o ponto. Tá? O time estava mais motivado, mais engajado, porque a troca de técnicos gera isso. E é um técnico que é um amigo de muitos jogadores, eles participaram juntos. Sabe, ele conhece os caras, sabe como lidar. Então, remotivou o time. Mas ceder chances de gol vai acontecer, mas não nessa escala. O time do Corinthians ontem era um time frágil, muito mal escalado pelo Ramon Dias. O primeiro tempo do Corinthians foi um horror. E o Flamengo não aproveitou. O primeiro chute do Corinthians no gol foi o chute do Garro de fora da área, foi até um bom chute, aos 41 minutos. E no segundo tempo foi bola na trave do Romero, bola na trave do Mateuzinho, o Hernandes perdeu um gol feito, o Léo Pereira salvou a bola em cima da linha, a bola já ia entrando. Quer dizer, o Flamengo depois ficou muito exposto. Isso ele tem que corrigir. Ceder uma chance ou outra, ok, mas o time, que é um time inferior, o Corinthians é inferior ao Flamengo. E quando a gente compara, uma coisa é jogar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, a outra é jogar com o Corinthians. Um é o semifinalista da Libertadores, o outro é o bicampeão do Brasil, podendo ser é vice-líder do campeonato, e o outro é um time da zona do rebaixamento. Não estamos comparando adversários do mesmo nível. São adversários diferentes. O Vasco é um time semifinalista da Copa do Brasil, como o Corinthians, e que está muito mais bem colocado. Melhor que o Corinthians. O Corinthians tem muitos medalhões hoje, inscrições de jogadores novos e tal, mas como time coletivamente ainda está muito distante. E o Flamengo correu o risco ontem, como foi contra o Vasco, de tomar um gol no final. Então teve muitos problemas, o Felipe vai ter trabalho, não é dele a responsabilidade, muito pelo contrário, tá? Mas ele vai ter trabalho, e esse discurso de jogar sempre ofensivo funciona até a página 2. Esse próximo jogo requer estratégia. É o Bahia fora de casa, descansado e mordido, sem o Everton Ribeiro. Então o Flamengo vai ter que ter uma estratégia diferente. E ele, sendo bom técnico, promete ser, certamente vai fazer
um outro plano de jogo diferente para esse jogo, que é um jogo bem específico, que não tem nada a ver com o jogo de ontem. Eu acho que esse é o ponto. Agora, houve jogos que o Flamengo criou várias chances, até contra o Peñarol, foi um jogo horroroso. O Flamengo finalizou 20 vezes. Ontem foram 19. E também teve gol feito e perdido na cara do goleiro. Até jogando mal, porque o Flamengo tem muita ofensividade natural dos seus jogadores. Agora, falta organização, falta frieza na hora de finalizar, e aí eu acho que ele tem que fazer um trabalho que outros não conseguiram, tomara que ele consiga, que é, pega o Gerson, pega o vídeo do gol que ele perdeu ontem. O primeiro tempo ele teve uma disputa de bola com o jogador do Corinthians e finalizou para fora, né? Uma bola que ele tentou pegar de primeiro. Agora, o gol que ele perdeu no passe espetacular do Arrascaeta, que fez um bom jogo ontem, assim como o De La Cruz, achei não ótimas, mas boas as partidas dos dois, ele entra na cara do Hugo e chuta em cima. O Hugo é um goleiro grande. Então, assiste o vídeo e discute por que não finalizou de outra maneira, não tirou do goleiro, não deu uma cavada, não bateu no alto. Sabe, um jogador como o Gerson, que chega toda hora, ele tem que melhorar a finalização. Não dá para achar, isso aí assim acabou, é problema do jogador. Acho que o técnico tem que trabalhar isso. Tomara que ele consiga. Porque isso é um problema crônico e para o torcedor do Flamengo é extremamente irritante. Porque entra técnico, sai técnico, é a mesma coisa. Ontem era um jogo, Thiago, o Flamengo matar no primeiro tempo. E aí você faz 2, 3 gols, você tira o pé, diminui a pressão alta, não vai se desgastar, porque aí você não vai pressionar no campo do adversário, o adversário está perdendo de 2 ou de 3, vai ter que sair, minimamente, e você dosa energia e calmamente vai construir jogadas para mais gols, quem sabe. Agora fica o tempo todo correndo atrás, e sempre ameaçado de sofrer o gol de empate. Isso tem que mudar. Esse volume de jogo que nós vimos ontem, nós vimos em outras partidas, mas com outros técnicos, não só com o Tite. Tá? É que o pessoal não tem memória, né? Teve com o Sampaoli, teve com o Tite, até com o Vitor Pereira. O Flamengo jogava com o Fluminense, do Diniz, com o Vitor Pereira, fazendo pressão alta e incomodava o time do Diniz, já tinha problemas. O Flamengo chegou a vencer assim 2-0 antes de tomar de 4-1. O Flamengo fez vários jogos assim com outros treinadores. Tá? O que o Felipe fez ontem não foi uma inovação, foi uma retomada, eu diria, dos trabalhos de outros técnicos que passaram pelo clube nos últimos anos, e foram vários. Agora, precisa ajustar muita coisa. Repito, não estou a criticar o Felipe Luiz. Acho que ele não tem nenhuma responsabilidade, acabou de desembarcar, mal começou seu trabalho. Eu critico os jogadores. Esses jogadores têm que mudar o comportamento e têm que melhorar o desempenho em algumas questões, especialmente no acabamento das jogadas. Não é possível um elenco tão caro com jogadores que não conseguem, diante do goleiro, fazer o gol.